Eleições 2018, pesquisa Ibope, Jair Bolsonaro em primeiro com 28%, Fernando Haddad em segundo com 19%, Ciro Gomes com 11%, Geraldo Alckmin com 7%, Marina Silva com 6%. E para falar mais sobre a pesquisa, está conosco mais uma vez, gentilmente nos atendendo, a CEO do Ibope Inteligência, a Márcia Cavallari. Tudo bem, Márcia? Bom dia, obrigado mais uma vez. Bom dia a todos. Márcia, na última vez que a gente se falou, na última pesquisa do Ibope, a gente perguntava para você justamente sobre a possibilidade de crescimento de Fernando Haddad. Você acha o Ibope tem a informação, é possível que ele cresça ainda mais, a transferência de votos de Lula para ele? Olha, ainda tem espaço para isso, porque esse crescimento se deu dessa forma mais intensa nessa última semana, após a oficialização da candidatura. E aí, à medida que o eleitor vai sabendo que ele é o candidato apoiado pelo Lula, que é o candidato do PT oficial, né? Então, quanto mais as pessoas sabem disso, está aumentando aí a declaração de voto nele. Então, a gente vai ter que acompanhar aí nas próximas semanas se haverá ainda uma troca, uma transferência de voto mais forte, ou se vai ser mais paulatina. Olá, como vai? Bom dia, o Eduardo falando, tudo bem? Bom dia, Eduardo. Me tira uma dúvida aqui do engenheiro e do rapaz que estudou econometria na época de faculdade. Uhum. Vocês têm uma empresa do mercado financeiro também, que eu não gosto de ficar falando o nome da empresa, senão eu estou falando propaganda de graça aqui. Mas é o seguinte, vocês dois fazem as pesquisas, são parecidos os números, mas quando chega na rejeição, e eu sei que você não pode falar pela outra empresa, os números são absurdamente diferentes. Por exemplo, vocês veem a rejeição do Ciro como 19%, a empresa vê como 56%. Vocês veem a rejeição do Haddad como 29%, eles veem como 57%. A do Bolsonaro está um pouco mais perto, vocês veem como 40 e alguma coisa, 41, se não me engano, eles veem como 57%. E fazendo uma pergunta uma vez para um especialista aqui no programa, ele disse que a pergunta é exatamente a mesma. Em qual candidato você não votaria de jeito nenhum? Me explique matematicamente como é possível um dar 20%, o outro dar quase 60%. Por favor, se você... Enfim, eu sei que você não pode falar pela outra empresa, mas se você tiver essa resposta, vai me ajudar bastante. Não, olha, eu não sei, eu acho muito difícil que a pergunta seja a mesma. Esses patamares, eu não olhei o resultado dessa pesquisa, não analisei, mas os patamares de rejeição que você mencionou, me parece que a pergunta é feita individualmente para cada candidato, porque tem várias formas de você fazer a pergunta. Essa que a gente aplica, a gente bota todos os candidatos num disco, mostra para o eleitor e fala em quais desses você não votaria de jeito nenhum. Mas algum outro? Ou seja, se ele rejeita todos, ele vai falar, não votaria de jeito nenhum nesse, o entrevistador marca todos, né? É uma rejeição que a gente chama comparativa. É múltipla, porque ele pode falar mais de um e compara os candidatos entre eles. Esses patamares que você está mencionando, me parece que a pergunta é feita da seguinte forma. Quando você pensa no candidato, pensa no candidato Bolsonaro, você diria que votaria nele, com certeza poderia votar ou não votaria de jeito nenhum? E com relação a Ciro, você com certeza votaria, poderia votar, não votaria de jeito nenhum. Esse patamar de rejeição, na casa dos 50, eu costumo ver quando você pergunta individualmente para cada um, não comparativamente e relativamente. Mas eu não tenho certeza a forma como é feita a pergunta lá, não entrei no resultado da pesquisa deles para avaliar isso. Márcia, bom dia, Marco Antônio Villa. Bom dia, Marco. Olha, tem duas questões aí, em termos de históricos comparativos, que eu gostaria que, por favor, você nos respondesse. Você tinha dito, numa última conversa que teve conosco, ou menos comigo, que pelo levantamento histórico do Ibope, cerca de 34% dos eleitores decidem, realmente optam pelo seu candidato nos últimos dias da campanha, né? Isso. É verdade isso, né? Uhum. Correto, né? Tá. Isso aconteceu na eleição de 2014, né? 2014 e tal. Comparando com 2014 também, nesse mesmo momento, há cerca aí de 20 dias, menos, 18 dias das eleições, quando foi feito o levantamento do Ibope e tal, entre os dias 16 e 18 de setembro. Uhum. Comparando com 2014, houve alguma alteração considerável em 2014 que poderia ocorrer agora nessa eleição em 2018 entre os primeiros colocados?
Olha, essa eleição é uma eleição bem diferente, né, das anteriores. As anteriores a gente tinha, as últimas eleições, todas nossas, acabou tendo um embate entre PT e PSDB. Sim. Nessa eleição, aparentemente com o crescimento aí de Fernando Haddad, haverá de novo esse embate num possível segundo turno, que a probabilidade com essa movimentação de Haddad em ocorrendo o segundo turno ser com ele, uma vez que ele está se distanciando dos demais candidatos, mas a personificação do antipetismo nessa eleição está se dando com o candidato Jair Bolsonaro. Sim. Então, é uma outra eleição, um outro candidato que a gente não tem histórico das eleições passadas, porque daí era o clássico eleitor do PSDB, e agora o eleitor do Bolsonaro, ele deve ter captado esse eleitor do PSDB também, mas outros eleitores que a gente vai ter que acompanhar. Não dá para a gente falar. O que a gente tem que ver é o seguinte: o voto hoje do Bolsonaro e o voto hoje do Fernando Haddad, Sim. os eleitores que declaram votar nos dois candidatos, são também os que dizem que a decisão é definitiva e que ainda não vai mudar mais. Mas dos demais candidatos, ainda está muito fluido, né? Então, ainda pode acontecer muita coisa. Pode sair, pode aumentar a certeza de voto nos demais candidatos, pode sair eleitor desses candidatos para uma polarização maior. Ainda tem debates para acontecer, ainda tem 2, 3 semanas aí de campanha, então fica meio difícil a gente adivinhar o que pode acontecer, e principalmente nessa eleição, que cada dia tem um fato novo, né? Certo. Voltando à questão da rejeição, a rejeição de Jair Bolsonaro, de acordo com o Ibope, numa pesquisa foi 44%, na posterior 41%, e nessa atual, que foi divulgada ontem, 42%. Isso. Com a experiência histórica que vocês têm nos levantamentos feitos pelo Ibope ao longo da história, que é muito antiga, é possível um candidato com 42% de rejeição vencer uma eleição no segundo turno? Ou há casos que isso ocorreu? Olha, é que a rejeição, ela também não é, aparentemente, ela não é, como fala, sólida, fixa, né? Sim. À medida que o candidato vai crescendo, a rejeição também pode diminuir, né? Porque daí ele se compara e fala, bom, eu vou votar nesse, então ele também não vai falar que rejeita. Então, as duas coisas andam juntas ali. É claro que o patamar de rejeição alto faz com que numa eventual disputa de segundo turno a situação fique mais complicada, porque no segundo turno é uma nova eleição, né? Uma nova eleição onde o eleitor acaba escolhendo, no primeiro turno ele acaba escolhendo normalmente, o que a gente viu até então, o candidato que ele prefere, o candidato que ele gosta mais, o candidato que ele apoia as ideias e tal. Mas no segundo turno é mais uma guerra ali de rejeições, né? Então, primeiro porque muitos dos eleitores que votarem em outros candidatos, o seu candidato não vai estar posto no segundo turno. Então há um reposicionamento de forças, e aí ele fala, não, vou votar nesse porque eu não quero que o outro ganhe. Sim. Então no segundo turno não é tanto a preferência, mas aí a rejeição pesa mais. Então, e continua surpreendendo... tem mais dificuldade de atrair os eleitores que não votaram nele no primeiro turno. E continua surpreendendo o número de brancos, nulos, pessoas indecisas. Isso até o afunilamento, a chegada do primeiro turno, é possível que se reduza ou é um número surpreendente, Márcia? Não, olha, historicamente a média histórica de voto brancos e nulos em primeiro turno de eleição presidencial é 10%. Nós estamos agora com 14%. Eu acho que nessa eleição a gente vai ter um voto branco e nulo maior do que a média histórica. A primeira pesquisa que nós divulgamos tínhamos 29% e veio caindo, 29 para 21, 21 para 19, 19 para 14. Então, quando vai chegando mais perto, o eleitor também vai se posicionando ali em relação a isso. A outra, deixa eu só complementar a pergunta do Vila, Sim. que também é importante falar, é que na pergunta espontânea, que é aquela onde o eleitor responde sem ser estimulado ali pelos candidatos, quer dizer, ele já sabe de cara em quem ele vai votar, nessa pergunta a gente ainda tem 40% dos eleitores não mencionando nenhum candidato. Sim, isso é importantíssimo. Eu acho que tem alguns dados que da pesquisa Ibope são muito... Quer dizer, todos os dados são importantes, mas alguns que destacam isso que você lembrou e aquele dito na semana passada, que é uma pesquisa semanal que o Ibope está fazendo, né?
É semanal, essa. Isso. De que 34% acaba decidindo mesmo quem vai votar nos últimos dias, meio que em cima da hora, né? Sim, na última hora, e hoje a pergunta espontânea, a tendência dela é ir se aproximando da estimulada à medida que a definição do eleitor vai se consolidando, né? Perfeito. E hoje a gente ainda tem 40% das pessoas não citando nenhum candidato. Tem 22% de pessoas que falam que não sabem ainda em quem vai votar e mais 18% de pessoas que declaram que votarão branco e nulo. Quando você vai para a estimulada, o 18 vira 14 Sim. e o 22 viram 7. Né? Então, mas como o 22 ainda permanece na pergunta espontânea, ainda pode ter muita movimentação. Márcia Cavallari, CEO do Ibope Inteligência, mais uma vez, Márcia, muito obrigado pela gentileza, pela atenção, até a próxima. Muito obrigada para vocês.